Pô, acho que o melhor lugar pra gente começar esse papo aí talvez seja no Super Mundial. Cara, de esse é o clubes. melhor nome. Viu? Como é que é? Muito mais legal que Copa do Mundo de Clubes, pô. Super Mundial de Clubes. Muito melhor também, eu também Muito acho. mais legal. E eu tô animado com o meu Mengão aí, cara. Eu acho que dá pra Aí. gente ser campeão, hein? Aí, a gente se Bom, o passou. PVC tava Se falando aí que o passou. Flamengo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. É, mas é Né? mundial. Mas isso é um fato, é só olhar a tabela. Você sabe como é que vai ser a música se o Palmeiras ganhar o Mundial, né? Como? Qual? É, o Flamengo não tem Super Mundial. Vai falar, tem Intercontinental, mas não tem Super Tem Mundial. Continental, mas não tem Super Mundial. Porra, o que encheram o meu saco quando fui ver a final da Libertadores lá em Montevidéu, Flamengo e Palmeiras, que a gente perdeu pros caras, meu irmão. O que encheram o meu saco. E o pior, esperando o voo de volta, eu fiquei deitadinho lá na sala de espera lá e só ficava o Sport Center, né? Em loop, meu irmão, falando de Palmeiras campeão, Porque não entrava fora ele mais. repete, né? É. Ele passa 40 minutos, É. aí volta no início 40 minutos de novo, porque já era de madrugada. No Brasil também já passou, já aconteceu É, isso então. bastante. Já tinha o Sport Center tempos Só atrás, que era 1 hora e a Era o segunda gol hora do repetido. Daverson o Puta tempo que todo. pariu. Ele fica ouvindo esse gol do o tempo Daverson toda inteiro, hora. meu irmão. Um inferno do caralho na minha vida. Mas assim, a verdade, a gente tá aqui falando, o Flamengo vai ser campeão do Super Mundial. A grande verdade é que não dá mais pra nenhum clube brasileiro ser campeão desse Super Mundial, dá? Eu acho que não. Mas só que assim, a gente tem uma série de circunstâncias que a gente vai se provar pela primeira vez. Os europeus vão chegar no final da temporada, então cansados. Geralmente Os brasileiros é a gente, vão né? chegar no meio da temporada, então programados para jogar lá. Em tese, os asiáticos, os africanos também vão estar no final da temporada. O ponto é assim, o que desequilibrou o futebol de clubes? Eu vi as pessoas outro dia falando o Mundial de Clubes vai mostrar de fato o real lugar do futebol brasileiro hoje. Não vai. Porque o futebol brasileiro não é o futebol de clubes. Por mais que ainda hoje a maior marca no mundo do Brasil é a Seleção Brasileira de Futebol. Tá, E o que acontece? Porque por mais que a gente passe 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, a diferença dos clubes é o caso Bosman, que é 95. Até 95 você tinha 24 mundiais de clubes, Copas Intercontinentais para a América do Sul, 22 para a Europa. Estou falando um número aleatório, mas era isso. Tá. Era 23 a 22, 22 a 21. E depois disso, à medida em que... O que foi o caso Bosman? O Bosman era um jogador belga que entrou na corte europeia porque ele tentou se transferir do Liège para o Dunkerque da França e ele foi bloqueado porque ele tinha um passe vinculado ao Dunkerque, ao Liège, e porque ele tinha um limite de estrangeiros na França. Tá. Ele falou, mas se eu sou um trabalhador europeu, se um arquiteto europeu, um engenheiro europeu, um médico belga, um jornalista alemão, um advogado, pode trabalhar em outro lugar, por que a fronteira está fechada para quem é um jogador de futebol? E ele entrou na Corte Europeia e ganhou. E a partir daí, o que acontece? O Cafu jogou na Itália na Europa com passaporte italiano, o Dida jogou com passaporte italiano falso, depois regularizou, o Marcelo, o Kaká. Cara, todo mundo passou a jogar com passaporte. E aí você passou a ter times que são entidades multinacionais. O Brasil que tinha 3 brasileiros, ou 2 brasileiros, a Itália tinha, quando foi o Falcão para lá, eram 16 clubes, 1 vaga de estrangeiro por clube. Em 88 eram 18 clubes, 3 vagas de estrangeiro por clube. O Zico arrumou um problemão também na época por causa disso, né? Depois por causa da questão do imposto de renda. Tá. Mas você pega assim, eram 16 estrangeiros na Itália, 3 brasileiros. Em 88 podia ter 57, 54. Então, em 95 podia ter todo mundo. O que aconteceu? Aí O já jogador brasileiro, o Endrick faz 18 anos e vai embora. O Vinícius Júnior fez 18 anos e foi embora. O Rodrigo fez 18 anos e foi embora. Então sobrou pra gente o quê? Quem eles não querem. A diferença, a discrepância é esta. Onde isso diminui? Nas seleções. Porque aí você pega verdade. todos os jogadores nascidos no Brasil e vão jogar pela seleção brasileira. Os argentinos pela Argentina e assim por diante. Isso da gente ficar só com o que eles não querem, bom, já demonstra o que acontece. A gente até consegue repatriar alguns, mas, putz, já estão meio no... Também, né? Já estão ali mais na reta final. Ou quando os caras vêm no auge mais tardio. O exemplo é o Arrascaeta. O Arrascaeta, por exemplo, não é o caso de ser brasileiro, mas ele já vinha fazendo bons anos, e aí quando ele estourou ainda mais,
com 24, 25, ele ainda perdeu um pouco desse mercado. Até porque ele também não era titular na sua seleção, né? Não, durante um tempo, né? O Arrascaeta não foi. Se você pegar no Brasil hoje, quais são os jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram titulares de todos os seus jogos na Copa do Mundo de 22? São poucos. O Rocher, goleiro do Internacional, que é goleiro do Uruguai. Não sei se tem algum do Equador. O Félix Torres jogou os 3 jogos. E olha que o Félix Torres está mal no Corinthians. O Ener Valencia jogou 2 jogos e não jogou o terceiro porque estava suspenso. É isso. O De Arrascaeta foi reserva do Uruguai. Holanda não... O Memphis, sim. O Memphis jogou. Foi, né? O Memphis jogou. Dos 5, jogou 4. E também, se a gente for pegar, ele veio ainda numa idade boa pra vir, né? Mas tem lenha pra queimar, né? Porque a gente conseguiu pagar um salário pra ele. Astronômico também. Astronômico, que é um salário europeu que ele não ia ganhar se fosse pro Sevilha. Não, e outra coisa, uma coisa que a gente nunca tinha igualado nessa possibilidade de salário, né? Esse ano, principalmente, os 2 últimos anos, o Brasil conseguiu pagar salários que a gente não conseguia antes. Eu acho que é uma bolha muito em função dos sites de apostas. É uma bolha que uma hora vai estourar. A gente teve momentos assim, Matheus, lá no passado. Vamos pegar assim. Quando começou, até o meio dos anos 90, o ápice, o futebol europeu mais alto nível era a Itália. Quando começou a Operação Mãos Limpas na Itália, teve uma diminuição de investimento, porque você teve que começar a comprovar tudo que você estava declarando. E aí diminuiu. E calhou de você ter... 92 a economia estava dolarizada, que os clubes pagam. O Edmundo foi comprado pelo Palmeiras por $1.800.000. Em 94, 1º de julho de 94, o plano real ficou $1 1 para 1. Então você conseguiu repatriar o Romário por uma razão específica, porque o Romário queria voltar, mas você repatriou Ricardo Rocha, Leonardo, Evair, Miller... Jogadores do primeiro prateleira, né? A Copa do Mundo de 94, o Brasil tinha 11 jogadores que atuavam nos clubes do Brasil e 11 que atuavam na Europa. Tinha o melhor do mundo de 95 querendo voltar com o Romário. Exatamente. Então, mas era um momento específico. Desde 80 que explodiu a exportação. Só que eu tenho um livro chamado Bola Fora, né? Não. Eu vou trazer para sua biblioteca aqui embaixo, que não tem nenhum livro de futebol. O Brasil exporta jogadores desde a década de 1910. Em 1914, Arnone foi pro Torino. Depois, nos anos 20, nos anos 30, Domingos Aguia foi pro Peñarol, pro Nacional de Montevidéu, porque o profissionalismo estava lá e não estava aqui ainda. Todas as décadas. Mas a Itália fechou o mercado em 66, em 80 ela reabriu. Quando ela reabriu, começou o boom da exportação. Falcão foi para lá, Falcão, Enéas e Luiz Silvio foram para a Itália no primeiro momento. E a partir dali foi expandindo, um estrangeiro por clube na Itália, 2 estrangeiros por clube na Itália em 82, 3 estrangeiros por clube na Itália a partir de 88, o Lei Bosman explodiu. Mas sempre teve. De 80 para cá, ou de 83, quando o Zico foi embora, para cá, o momento que a gente conseguiu competir um pouco foi quando o Real estava 1 para 1. Que aí você... O jogador de futebol brasileiro, você fala assim, o Sócrates foi pra Itália porque queria a cultura de Florença. Mentira, ele foi tomar cerveja lá. Pergunta pro Trajano, que tomava cerveja e vinho com ele. O jogador brasileiro, se der empate no salário, se ele fizer a conta e com o imposto que ele paga lá, der um empate, ele fica aqui fazendo churrasco. Parece melhor. Aquele é, porra, família, querido, né? Uma família, né? Ídolo de verdade. Aqui E a gente... é diferente a paixão, eu acho também. Eu também acho que é. Mas hoje ele quer jogar lá e uma das coisas é o videogame. Entendeu? O Estevão tá doido pra jogar com o Palmer porque o Palmer é o jogador dele no videogame. E ele não tá no videogame. Que é uma coisa que as pessoas precisam... O futebol brasileiro precisa entrar nesse mercado internacional. Até porque o jogador brasileiro quer estar nesse mercado. Ele quer jogar com os melhores. Eu falei do churrasco, que eu acredito nisso. Mas é claro que hoje o cara quer jogar Champions League. Então não, já foi só Real Madrid e Barcelona, que era o que a gente recebia mais, e depois virou a era Premier League e agora virou um pouco de tudo, querendo jogar Champions mesmo, né? Exatamente. Isso é muito louco. Porque eu tava pensando nisso, tipo, o tanto que os caras chegam, você pode ver várias entrevistas, que o cara chega e fala, caraca, eu jogava com você no videogame. Literalmente, essa é a fala do cara. Não é que, tipo, eu idealizo por causa do videogame. Não, ele quer falar isso pro cara. É muito louco essa cultura. É igual o Igor virou pra mim e falou assim, eu ficava vendo você, eu era pequenininho, ficava vendo você. Pequenininho eu me passei, peço perdão, não era pequenininho, tinha 20 e tantos. É porque como faz tanto tempo pra mim, então faz muito tempo. Mas o PVC, isso do Super Mundial que você falou, eu achei que você ia falar que a gente ia ter uma régua parecida nesse Super Mundial. A gente ia entender onde está os brasileiros para os times europeus.
E você falou que pelo final de temporada você acha que não vai dar pra ver isso. Não é por isso. Eu acho que a gente não vai se medir porque o que mede o futebol brasileiro não é o que tá no clube. Porque o futebol brasileiro é o Vinícius Júnior. O futebol brasileiro não é o de Arrascaeta. É o Vinícius Júnior. Mas eu falo assim, porque a gente tem muito em mente, eu acho que é uma pergunta, inclusive, que a gente tava brincando semana passada. Onde o Flamengo terminaria na Premier League? E eu acho que talvez esse seja o momento mais próximo que a gente tem de ter uma relação com esses clubes. Mas essa parece ser uma resposta muito difícil, porque o futebol é praticado lá de uma forma diferente também, não é? Sim, de certa forma, sim. A gente aqui tá acostumado tem um jeito da gente jogar futebol que é bastante brasileiro, ou eu tô falando merda? Não, eu acho que tem. Desculpa, te interrompi. Não, vai. O Ancelotti falou um pouco disso agora. O clima é diferente. Você vai jogar no Maracanã às 5 da tarde, às 4 da tarde, em janeiro ou em fevereiro. Mirassol, domingo, 11 da manhã, em Mirassol. Não tem como o jogo ter a intensidade da Premier League no outono. Não tem como. Então o jogo é muito mais pegado e aqui é mais cadenciado. É outro jogo. Mas isso já era no passado. Sabe um exercício que é bom de fazer? Talvez Flamengo e Liverpool também, mas acho que um exercício mais recente é São Paulo e Barcelona. Embora já tenha ficado 33 anos no tempo. Cara, na pandemia começou a passar muito de jogo velho. Sim. Aí a Bandeirantes mostrou São Paulo e Barcelona. Cara, o São Paulo massacrou o Barcelona. Que loucura. Né? Massacrou o Barcelona. E já era um período em que o Barcelona era campeão da Champions League. Era a Copa dos Campeões da Europa. E era o time de Stoichkov, de Michael Laudrup, de Ronald Koeman. Depois de Romário, que entra nesse time, né? O Romário entra em 93. E a gente olhava pro Barcelona, que eu acompanhava muito futebol internacional já no final dos anos 80. Falava, Barcelona tomou 4-1 do São Paulo no Teresa Herrera. Mas é o Teresa Herrera. No Mundial de Clubes, o Barcelona vai atropelar. O São Paulo atropelou o Barcelona. Caraca. E era um jogo... Mas o Barcelona tinha 3 estrangeiros. Não tinha 10. Não é estreladíssimo de forma internacional como as coisas são, né? Hoje em dia. Caraca, eu gosto de fazer esse exercício, porque é realmente difícil de você prever. Por exemplo, a gente tá falando, porque os europeus... Cara, a gente foi pro Mundial de Clubes. Cara... O Al Hilal macetando o Flamengo, por exemplo. O Pachuca com o Botafogo. Mas assim, um pouquinho... Lá em 2019, a gente quase ganhou, né? Foi o jogo. Mas é pra você ver que e o Palmeiras contra o Chelsea. São jogos diferentes. Se você for olhar, o único time, mesmo considerando São Paulo contra o Liverpool, o Corinthians contra o Chelsea, que venceram, o Internacional contra o Barcelona, que venceu, o Flamengo foi o que mais jogou de igual para igual. O São Paulo passou aperto com o Liverpool, né? Eu não digo que foi o que mais ficou perto de vencer, porque o Palmeiras contra o Chelsea também em 2022, 2021, faltavam 3 minutos para a decisão para os pênaltis. Mas foi outro jogo. O Palmeiras defendeu. O Flamengo não. O Flamengo jogou pau a pau. Vamos jogar. A gente tava com muita vontade ali também, né, cara? A gente tava acreditando muito. Depois daquela final da Libertadores ali, a gente tá acreditando em tudo. Mas alguém deu uma entrevista recentemente, um jogador do Flamengo, não sei se foi o Rodrigo Caio, que falou que sentiu que o Liverpool estava 60%. Tipo assim, falou, cara, se você for pegar a porcentagem, parece que os caras estavam a menos. E que eles iam querer ganhar a qualquer momento, assim, sabe? Mas tem aquele meme também que os europeus cagam um pouco, cara, né? Tem também. E tipo assim, eu acho que tudo fica um pouco nessa parada meio cultural que a gente gosta de jogar em cima. Mas eu acho que esse jogo foi o que o brasileiro não teve medo. Sim, exatamente isso. Um dos poucos que, tipo, foi lá e cá. E o Liverpool gostava desse jogo, né? Era interessante pro Klopp esse jogo. Mas o Jesus também gostava. Então era um jogo que era trocação, né? Eu aprendi um negócio com o Jesus nesse Mundial. Eu tava em Doha nesse jogo. E acabou a coletiva do Jesus, eu encostei no Jesus. Jesus era muito gente boa. Comecei a bater papo com ele. Ele falou, o Liverpool é o único time que marca pressão com 3 caras na frente. Eu falei, mas como? O Manchester City também. O Guardiola é mais pressão. Não. Olha o Liverpool. E aí, de fato, ele subia Salah, Firmino, Mané... E encostava nos 3 e ele pressionava com os 3. E se você olhar o Manchester City subia com 1, com 2, pressionava o homem da bola e deixava um na retaguarda para recuperar. Entendi. E o Liverpool pressionava muito. O Flamengo era muito bom ali. Agora tem uma outra. Depois, eu acho que foram os 2 pontos altos nesses últimos mundiais. O Flamengo contra o Liverpool, que encarou.
E o Palmeiras contra o Chelsea, que foi estratégia e quase levou a decisão para os pênaltis. Faltavam 3 minutos. Eu acho que é possível acontecer coisas boas nesse Mundial. Eu não vou dizer, o Brasil não vai ganhar o Mundial de jeito nenhum. Tem a questão da temporada, final de temporada, como é que eles vão encarar. Tem um monte de variável aqui. A gente sabe que num cenário real, num cenário... Tendo 10 jogos, tendo mais jogos, por exemplo. O Flamengo e Real Madrid, o Palmeiras e Liverpool, não é. Eles são melhores por causa dessa questão da importação e exportação de jogadores.